Aquele aroma denso e quase sufocante de crisântemos e cera de vela me persegue até hoje. Não era apenas o cheiro da morte da minha avó, Dona Dulce. Era o cheiro da hipocrisia, uma névoa espessa pairando sobre Ouro Preto, em Minas Gerais. A Casa dos Santos, nosso casarão colonial no coração da cidade histórica, estava abarrotada. Gente importante, gente curiosa, e a família, esta sim, uma orquestra desafinada de luto teatral. Eu, Lívia, estava encostada à ombreira de uma porta, tentando me dissolver na penumbra da sala de jantar, sentindo o peso da minha história de exclusão em cada tábua rangente daquele chão centenário. Dona Dulce tinha sido a Rocha, uma matriarca lendária, dona de uma rede de joalherias em Minas, e, secretamente, proprietária das terras que abrigavam as jazidas mais promissoras da região. Um segredo de família que valia não milhões, mas o futuro. Meu pai, Elias, era o filho primogênito, o herdeiro presuntivo e a antítese de tudo que a minha avó representava. Onde ela era discrição e trabalho duro, ele era ostentação e títulos vazios. Elias não se importava com o passado, apenas com o futuro que a morte de Dulce lhe prometia. E ele sorria. Não um sorriso de conforto, mas um sorriso predador, mal contido, enquanto recebia cumprimentos ao lado de Renata, sua segunda esposa, que parecia ter escolhido o vestido de luto com o mesmo esmero com que selecionaria uma joia. Eu era a filha do primeiro casamento, a ovelha negra, a única que escolheu o caminho da arqueologia e da preservação cultural, em vez da administração de empresas. Meu pai nunca me perdoou por não ter sido a herdeira dócil que ele poderia manipular. Durante toda a minha vida, meu valor foi medido pela utilidade que eu tinha para os negócios da família. Quando me tornei inútil, fui descartada. Mas Dona Dulce nunca me descartou. Ela me ensinou a ler as pedras de Minas, a respeitar a história, a amar a terra. Nossa cumplicidade era um silêncio eloquente que irritava profundamente Elias. Ele sabia que eu possuía a chave de algo que ele não compreendia, algo que ele desdenhava, o valor intangível do legado. E aquele sorriso cínico, enquanto ele apertava mãos e recebia falsas condolências, era a sua celebração da minha derrota. Ele acreditava que, comigo fora do caminho, o acesso às jazidas seria dele, sem questionamentos. Ele havia preparado o terreno por anos, isolando minha avó, convencendo-a a assinar papéis que, segundo ele, eram rotina. Mas eu estava lá nos últimos meses. Eu vi os olhares de advertência de Dulce, os seus gestos apressados escondendo um pequeno caderno. A primeira humilhação veio quando eu tentei me aproximar do caixão, para um adeus íntimo e sincero. Renata me interceptou, deslizando o braço no meu como uma cobra, o perfume invasivo quase me sufocando. Ela sussurrou, com uma doçura ácida. Querida Lívia, você sabe que a emoção te faz mal. Deixe os verdadeiros dolentes prestarem suas homenagens. Sua mãe, ou melhor, a família que realmente importava para Dulce, está no centro das atenções. Minhas veias pulsaram. A tentativa de me diminuir, de me tirar o direito ao luto, era uma estratégia combinada. Eu ignorei, mas o toque físico daquela mulher me encheu de nojo. Eu continuei andando, meus olhos fixos no rosto sereno da minha avó. Foi então que Elias agiu. Ele interrompeu a conversa com um prefeito local, e seus olhos me encontraram. Havia um brilho de triunfo e desprezo que me atingiu como um golpe físico. Ele gesticulou discretamente para que um dos seguranças se aproximasse. O homem, um gorila com um terno apertado, se postou ao meu lado, discreto, mas ameaçador. Elias elevou ligeiramente a voz, com a falsa calma de quem lida com uma criança birrenta. Lívia, querida, a tensão está te afetando. Por favor, vá para casa. A cerimônia já vai se estender pela noite. Você não está em condições. A última frase foi carregada de um subtexto cruel. Você não é bem-vinda. A sala silenciou por um instante. Todos os olhos em mim. O prefeito pigarreou desconfortável. O sorriso de Elias se alargou. Um flash de dentes brancos e satisfação. Ele pensou que eu iria resistir, que eu faria um escândalo. Mas eu não sou ovelha negra à toa. Eu sou a ovelha que aprendeu a caçar sozinha. Eu encarei o meu pai, absorvendo a frieza do seu olhar. O júbilo da sua expulsão pública. O segurança fez um leve movimento para me guiar. A humilhação foi completa. Meu coração estava em pedaços. Mas a dor deu lugar a uma determinação gelada. Eu sabia que ele estava tentando me afastar antes da chegada do Dr. Alcântara, o velho advogado da família,
a quem minha avó havia me instruído a ligar em caso de emergência. Aquele sorriso dele era o mapa da sua traição. Foi naquele exato momento, enquanto o segurança me conduzia para a porta de Mogno, que eu prometi a mim mesma que aquele sorriso seria a última coisa de felicidade que ele sentiria por muito, muito tempo. Antes de prosseguir com a reviravolta que estava prestes a explodir aquela sala, eu preciso te perguntar algo importante. Se você já sentiu o peso de ser a ovelha negra em uma família cheia de segredos, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder a segunda parte desta história que vai explodir a sua cabeça. Acredite, este é apenas o começo da queda de Elias. Eu saí, não derrotada, mas como um míssil teleguiado. No meu carro, tremendo de fúria e tristeza, eu liguei para o advogado, confirmando que ele estava a caminho de Ouro Preto. Eu tinha 1 hora antes que ele chegasse. 1 hora para me preparar para a luta da minha vida. Eu sabia que a minha vingança não seria apenas pessoal. Seria a execução da vontade de Dulce, a preservação do seu legado contra a ganância do meu próprio sangue. Eu tinha que ser cirúrgica, como a especialista que meu pai nunca quis que eu fosse. Eu não fui para casa. Dirigi até o Morro da Queimada, um local isolado e de uma beleza agreste, onde Dona Dulce e eu costumávamos ir para procurar fragmentos de minério de ferro e admirar a vista de Ouro Preto, a cidade que ela amava, e que Elias só enxergava como um cofre. O ar frio da montanha limpou minha mente do cheiro do velório e da hipocrisia. A humilhação de ser expulsa do último adeus à minha avó era um combustível tóxico, mas poderoso. Eu precisava revisitar a única pista que eu tinha. 2 semanas antes, durante uma das minhas visitas a Dulce, já muito fraca, ela havia me entregue, com um gesto furtivo e urgente, um medalhão de São Bento. Dentro dele, não havia uma oração, mas um micro-USB. Um objeto que parecia deslocado nas mãos de uma senhora de 89 anos, mas que era a assinatura da sua inteligência e da sua desconfiança. Minha avó não confiava em Elias, e com razão. Ela havia me dito, com o último fio de voz, em latim, a língua das velhas inscrições. Veritas est in terra, Lívia. Alcântara te ducet. A verdade está na terra, Lívia. Alcântara te guiará. Elias estava convencido de que havia garantido tudo. Ele usou seu poder de procuração nos últimos anos para desvincular algumas terras de Dulce, alegando reorganização patrimonial e prometendo que era para fins de proteção fiscal. Mas minha avó era uma raposa, e a rede de joalherias era apenas uma fachada sofisticada para o que ela realmente valorizava: a preservação do solo mineiro e, ironicamente, as minas de zircônio e terras raras que estavam em seu nome há décadas. Ela sabia que Elias as venderia para o primeiro consórcio internacional que aparecesse, destruindo não apenas a natureza, mas o legado de trabalho da família. Ele só via cifrões. Ela via a história do Brasil incrustada em cada rocha. Eu inseri o micro-USB no meu laptop que estava sempre comigo, e o conteúdo me fez prender a respiração. Não era um testamento, mas um arquivo criptografado intitulado Operação Inconfidência. A senha era a data de nascimento do meu bisavô, o primeiro a encontrar minerais preciosos naquelas terras. O arquivo continha transcrições detalhadas de conversas telefônicas de Elias com corretores de mineração e investidores estrangeiros. Elias não estava apenas planejando vender o patrimônio, ele estava vendendo as terras antes da morte de Dulce, prometendo limpar o testamento em tempo hábil e embolsar uma comissão ilegal astronômica. A pressa dele para me expulsar do velório era porque o Dr. Alcântara, o único advogado de confiança da minha avó, estava vindo com o testamento que Elias acreditava ter sido revisado para o seu favor. O verdadeiro testamento que estava naquele pendrive era o dossiê de uma vida inteira de vigilância silenciosa. Havia algo mais chocante: uma conversa gravada entre Elias e um homem chamado Eurico, um agiota da capital. A voz do meu pai, tensa e desesperada, revelava uma dívida monstruosa, contraída anos atrás em um investimento fracassado e mantida em segredo de Dulce. Ele não estava apenas sendo ganancioso, ele estava sendo chantageado. A venda das jazidas era a sua única saída para evitar a ruína, e pior, a exposição de um crime de colarinho branco cometido na juventude que minha avó, por amor e vergonha, havia acobertado. O segredo era muito maior do que a ganância de um filho. Era um grilhão de culpa que aprisionava meu pai há décadas. Dona Dulce havia usado o testamento como uma armadura, não para me proteger, mas para forçar Elias a se libertar do seu passado. A verdade estava na terra, não apenas nas jazidas, mas nos pecados que elas escondiam. A minha vingança, eu percebi ali no alto do morro,
Não poderia ser a destruição do meu pai, mas a sua exposição purificadora. Eu precisava fazer a justiça de Dulce, e o advogado Alcântara seria a minha espada. Eu liguei para o Dr. Alcântara não apenas para confirmar a sua chegada, mas para prepará-lo. Doutor, eu disse com a voz firme, preciso que o senhor traga não apenas o documento assinado por minha avó no mês passado, mas também um projetor e um sistema de som portátil. Vamos transformar a leitura do testamento em uma audiência pública. A transparência será a nossa arma. Ele hesitou por um segundo. O choque na sua voz era palpável. Lívia, isso é altamente não ortodoxo. É exatamente isso que a dona Dulce queria, doutor. O fim do segredo e o começo da verdade. Aquele era um momento crucial da minha vida. Eu não voltaria para a casa dos Santos como a filha envergonhada, mas como a executora de um plano de décadas. Um plano que meu pai, em sua arrogância, jamais poderia ter imaginado. Voltei para a casa dos Santos 1 hora depois. Assim que a noite caiu sobre Ouro Preto e as luzes amarelas das lamparinas coloniais criaram sombras dramáticas. O velório havia se transformado em uma reunião social tensa. Eu entrei pela porta dos fundos, evitando o olhar do segurança que me havia escoltado para fora, e fui direto para a biblioteca, o único cômodo ainda relativamente vazio. Elias estava lá, cercado por parentes distantes e por Renata, que o acariciava com a cumplicidade de uma Lady Macbeth de segunda classe. Ele havia trocado o paletó por um colete de cachemir, a imagem da sofisticação dolorosa, e estava segurando uma taça de vinho tinto, que ele girava com nervosismo contido. Eu estava invisível, até que ele me viu. O sorriso dele, aquele mesmo sorriso triunfal de horas atrás, reapareceu, mas desta vez misturado a um lampejo de impaciência irritada. Ele veio diretamente até mim, o vinho balançando perigosamente na taça. Você não foi para casa, Lívia. Eu disse para você descansar. Sua voz era baixa e carregada de ameaça, um tom que ele usava para me lembrar da sua autoridade indiscutível. Você está agindo de forma inadequada. Esta não é uma ocasião para drama. Apenas assine. Eu sei que a velha, a Dulce, estava senil no final. Mas para evitar brigas, preparei um documento simples de renúncia em meu favor. É uma formalidade, pela paz da família. Ele retirou do bolso interno do colete um envelope bege grosso e o estendeu, a caneta já destampada na mão. Renata se aproximou, apoiando a mão no ombro do meu pai, sua expressão de superioridade se solidificando. Querida, seu pai está sendo muito generoso. Com o que ele vai deixar para você, você poderá comprar aquele seu sítio em Brumadinho e fazer as suas escavações em paz. Não complique as coisas. A herança das joias e das terras de minério é para quem sabe administrar. Você é muito sensível para isso. A humilhação era intencional e coreografada. O objetivo não era apenas que eu assinasse, mas que eu o fizesse publicamente, admitindo a minha inferioridade. Era o último prego no meu caixão de herdeira. Meus tios e primos mais próximos começaram a formar um semicírculo silencioso, esperando pelo espetáculo da minha capitulação. Eu peguei o envelope, mas não a caneta. Eu o abri e fingi ler, o que me deu tempo para escanear a sala. Foi então que o Dr. Alcântara, o advogado com quem eu tinha falado, apareceu na entrada da biblioteca. Ele era um homem pequeno, de terno cinza e barba bem aparada, mas com a autoridade de um general. Em suas mãos, ele carregava uma pasta de couro, e visivelmente para todos, um pequeno estojo de alumínio. Sua entrada foi o equivalente a um trovão. Ele ignorou Elias e se dirigiu diretamente a mim. Lívia, minha querida, estou atrasado. Perdão. Dona Dulce sempre fez questão da pontualidade, mas o nosso encontro de emergência demorou mais do que eu esperava. E, aliás, por que a senhora não está no salão principal? O rosto de Elias passou da impaciência ao terror em um microsegundo. Ele tentou interceptar o advogado. Alcântara! O que significa isso? Não é hora para formalidades. A leitura será na semana que vem, como combinamos. Este é um momento de luto. O advogado o encarou com uma expressão de decepção fria. Não há mais nada para combinar, Elias. Sua mãe foi muito clara na sua última e definitiva alteração testamentária, registrada há exatas 48 horas. Ela fez questão de que a verdade fosse revelada enquanto o corpo estivesse sob o mesmo teto. Ela chamou isso de a última inconfidência, uma que, felizmente, não será silenciada. Um silêncio mortal caiu sobre a biblioteca. O toque do sino da igreja matriz, indicando a meia-noite, ecoou na casa dos Santos. Aquele era o meu momento de virada. Eu sorri, mas o meu sorriso não tinha a satisfação do meu pai.
tinha a justiça da minha avó. Eu olhei para Elias, para Renata e para todos os olhos curiosos. Eu peguei a caneta que Elias havia oferecido, mas em vez de assinar a renúncia, eu a usei para rasgar o papel ao meio, soltando os pedaços no chão. Paz na família? Elias, você nunca soube o que essa palavra significa. A partir de agora, o que teremos é transparência. Que a inconfidência comece. O doutor Alcântara, ignorando a fúria mal contida de Elias, fez um gesto para que seus assistentes, que discretamente o seguiam, entrassem. Eles montaram o projetor e o sistema de som com uma velocidade impressionante no centro da sala. A luz branca e fria do projetor atingiu uma tela retrátil que eles posicionaram em frente à lareira de mármore. O advogado bateu as mãos, forçando a atenção de todos. Peço desculpas pelo protocolo quebrado. Ele começou, a voz calma contrastando com a tensão crescente. Mas a última vontade de Dona Dulce era que a leitura do seu testamento fosse um evento de clareza inadiável. Ela previu que haveria tentativas de distorção. Portanto, faremos a leitura agora, no local que ela tanto amava. Elias estava vermelho. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele tentou argumentar, mas Alcântara o cortou com a autoridade de quem detém o poder da lei. Silêncio, Elias. Este é um ato legal. Sua mãe se antecipou a cada passo seu. Ele pegou a pasta de couro e começou a ler, mas parou. Na verdade, não lerei o documento formal ainda. Dona Dulce deixou uma introdução em vídeo, gravada há menos de uma semana, para que sua voz fosse a última a ser ouvida neste casarão. Essa é a inconfidência inicial. Ele conectou o micro USB que eu havia trazido, que continha o arquivo criptografado, ao sistema. A tela se iluminou com o rosto de Dona Dulce. Sereno, mas com um olhar de diamante. Ela estava vestida com um de seus trajes de seda mineira e usava o medalhão de São Bento que havia me dado. A sala estava em silêncio absoluto. A voz de Dulce, embora fraca, era firme. Aos meus amigos, parentes e especialmente ao meu filho Elias. Se vocês estão vendo este vídeo agora, significa que Alcântara agiu a tempo e que as minhas previsões estavam corretas. Eu não morri em paz, Elias. Morri com a certeza de que você faria de tudo para destruir o meu legado e a dignidade do nosso nome. Tudo para cobrir um erro cometido na juventude. Elias cambaleou, o copo de vinho caindo no tapete persa. Renata soltou um pequeno grito abafado. A avó da tela não o estava acusando de ganância. Ela o estava confrontando com a sua culpa oculta. Você se lembra de Eurico, Elias? Lembra-se do desvio que você fez há 20 anos para sustentar uma vida que não era sua? Eu paguei a sua dívida. Eu usei a minha influência para que você não fosse para a prisão. Eu te mantive aqui, preso pela minha misericórdia, para que tivesse tempo de se arrepender e honrar o nome que eu te dei. O advogado pausou o vídeo e projetou o primeiro slide do meu dossiê. Extratos bancários antigos e uma carta de confissão assinada por Elias, mas nunca validada legalmente. Eram provas de um desfalque na empresa da família, há 20 anos, encoberto por Dona Dulce para proteger o nome dos santos. Elias não era um herdeiro, ele era um prisioneiro da sua mãe. A herança das terras não era o objetivo final. Era a corda que o meu pai estava tentando usar para se enforcar novamente, vendendo-as para pagar a dívida que ele havia recriado com Eurico. A plateia estava em choque. Meu pai, o homem que sorriu ao me expulsar, agora estava de joelhos, o rosto coberto pelas mãos. Não pela tristeza de luto, mas pela vergonha exposta. Eu senti uma pontada, não de satisfação, mas de dor pela sua fragilidade. O ódio estava se transformando em pena, mas eu não podia parar. O plano de Dulce tinha que ser executado para proteger as terras e, ironicamente, para salvar a alma de Elias. Alcântara retomou o vídeo de Dona Dulce. Elias, eu nunca te perdoei por aquele ato, mas te amei o suficiente para te dar uma chance de redenção. E é por isso que a herança será dividida de uma maneira que você jamais poderá vender o que eu construí. Ela olhou para a câmera e parecia estar olhando diretamente para mim. A maior parte do meu patrimônio e a totalidade das jazidas de terras raras não ficam para Elias. Elas ficam para Lívia, minha neta que ama a terra e a honra, mas com uma cláusula. A tensão na sala era insuportável. Eu sabia que a cláusula era a chave da minha vingança e, ao mesmo tempo, da libertação de meu pai. Alcântara se preparou para ler a parte final do testamento, a parte que selaria o destino de todos. Doutor. Alcântara pegou o testamento formal, um pergaminho que parecia milenar, e olhou para Elias, que se encolhia no chão, e para mim, que me mantinha impassível,
embora meu coração batesse no ritmo de um tambor africano. A totalidade dos bens móveis e imóveis da Casa dos Santos, incluindo a rede de joalherias e a propriedade das jazidas em Ouro Branco, ficam para a minha neta, Lívia dos Santos, com a condição irrevogável de que a sua administração seja realizada em conjunto com uma figura de confiança por ela indicada, para garantir o cumprimento da cláusula de preservação e redenção que segue. Alcântara fez uma pausa dramática e continuou. E aqui está o ponto central, Elias, que você tentou subverter com a sua falsificação de procuração. Lívia herda, mas Elias será o primeiro e único funcionário da nova Fundação Dulce dos Santos para a preservação do patrimônio mineiro. A sala explodiu em murmúrios. Renata, que até então estava em estado de negação silenciosa, gritou com a voz esganiçada. O quê? Ele herda uma fundação de caridade? Isso é uma piada! Elias é um empresário, não um curador de museu! Ela avançou contra Alcântara, mas eu a contive com um olhar que a fez parar. Eu estava com o controle total da situação, e ela sentiu isso. Alcântara, com a voz inabalável, leu a descrição do cargo. Elias dos Santos será nomeado guardião do solo e da memória, um cargo de dedicação integral. Sua função será supervisionar a preservação ambiental das terras, sem nenhum poder de venda ou exploração, e gerenciar o novo Museu do Minério. O salário será de um salário mínimo, ajustado anualmente. Seu pagamento será o tempo, a dedicação e o serviço à terra que ele tentou macular. É uma sentença de trabalho forçado em nome da dignidade, ou como Dona Dulce preferiu chamar, o caminho obrigatório da honra. Elias se levantou lentamente, a vergonha se transformando em uma raiva fria e doentia. Ele olhou para mim. Você sabia? Você estava esperando por este momento, sua arqueóloga de meia tigela. Isso é a sua vingança, me humilhar e me reduzir à mendicância. Minha vingança não era a humilhação, mas a libertação dele do grilhão de Eurico e da sua própria ganância. Mas ele não podia ver isso. Ele só via a perda de poder. Foi Renata quem perdeu o controle. Ela avançou contra mim, o rosto contorcido, gritando impropérios sobre o meu nome, sobre as minhas escolhas, sobre a minha avó. Sua vadia traiçoeira! Você manipulou uma senhora doente. Eu não vou aceitar que o meu marido seja reduzido a um salário de porteiro. A briga física que se seguiu foi o ápice da loucura. Renata veio para cima de mim, tentando arranhar meu rosto com suas unhas longas e vermelhas. O choque inicial de ser atacada por uma mulher mais alta e histérica me fez cambalear, mas meu treinamento nas escavações me deu uma força inesperada. Em um movimento rápido e instintivo, eu usei o peso do meu corpo para desequilibrá-la. Caímos no chão de madeira da biblioteca, eu por cima dela, segurando seus pulsos com uma força que eu não sabia que tinha, enquanto ela gritava e esperneava, o luto falso transformado em uma fúria selvagem e real. A cena era chocante, a imagem de duas mulheres em luta corporal sobre o corpo de uma matriarca recém-falecida, mas era exatamente isso que Dona Dulce havia previsto, o expurgo final da hipocrisia. A briga terminou abruptamente quando um dos assistentes do Dr. Alcântara interveio, separando-nos. Eu me levantei, respirando pesadamente, o sangue da minha madrasta em um pequeno arranhão no meu braço. Olhei para Elias, que assistia a cena paralisado. Ele não interveio para defender a esposa, nem para me defender. Ele estava quebrado. Alcântara, com o mínimo de emoção, entregou a chave do estojo de alumínio para mim. Este estojo contém os documentos que provam que o desfalque foi quitado por Dona Dulce e a papelada que encerra a dívida com Eurico. A Fundação Lívia é o escudo dele contra o passado. Você detém o perdão, mas a punição é a sua única forma de terapia. A minha vingança, eu percebi, era a responsabilidade de gerenciar a vida do meu pai. A última parte da Operação Inconfidência era a mais fascinante e a mais dolorosa para o meu pai. O testamento impunha que Elias, como guardião do solo, não poderia vender as terras, mas também o forçava a trabalhar lado a lado comigo, a nova presidente curadora da fundação. Era uma punição criativa, ser obrigado a servir sob a autoridade da filha que ele havia desprezado. Elias e Renata deixaram a Casa dos Santos naquela madrugada, em silêncio. A cena da briga tinha sido o ponto final da sua vida de aparências. Renata o abandonou menos de uma semana depois, levando apenas as joias que ele havia lhe dado, provando que o laço deles era feito de ouro, e não de afeto. Nos meses que se seguiram, eu assumi o comando. A rede de joalherias foi transformada em uma cooperativa de artistas locais, valorizando o minério ético de Minas. E Elias? Ele começou o seu trabalho. Ele era cínico e amargurado no início.
arrastando-se pelos terrenos da jazida, supervisionando a limpeza ambiental e a catalogação das rochas para o museu. Ele me evitava. Eu não o pressionava. A minha vingança era o meu trabalho impecável, a prova silenciosa de que Dona Dulce havia me escolhido por um motivo. Eu usava a minha expertise em arqueologia para dar vida ao projeto da fundação, transformando as terras raras em um centro de pesquisa e educação, em vez de uma mina a céu aberto. Eu estava construindo algo significativo, honrando o legado de Dulce. O ponto de virada veio 6 meses depois, durante uma crise de erosão em uma das áreas. Elias, acostumado a gerenciar crises corporativas, instintivamente coordenou a equipe de engenheiros da fundação, trabalhando sob sol e chuva por 48 horas seguidas. Ele estava no seu elemento, não como guardião, mas como um homem de ação. Ele salvou a terra. No final, sujo, exausto, ele me encontrou na biblioteca. Ele não estava sorrindo. Ele estava em lágrimas. Lívia, ele disse, a voz quebrada. Eu tentei te destruir por ganância, mas... A verdade é que eu estava destruído desde o dia em que minha mãe teve que acobertar o meu erro. Eu estava preso. Sua avó. Ela sabia que a única maneira de me salvar era me prender a um propósito maior do que o dinheiro. Ele me contou tudo sobre Eurico, sobre a vergonha, sobre como o medo de perder o status o havia consumido. A minha vingança, que parecia cirúrgica e fria, havia sido a sua cura. Ao ser forçado a servir a terra, ele estava expurgando o pecado de tentar vendê-la. Eu o olhei. Não havia mais ódio, apenas o cansaço de uma batalha vencida. Eu estendi a mão para ele. Pai, a fundação não é uma prisão. É uma chance de você construir um legado real. O salário de guardião é baixo porque o valor do seu trabalho não pode ser medido em dinheiro. Aquele gesto de estender a mão foi o meu único ato de perdão. Não houve necessidade de palavras. Apenas o reconhecimento mútuo de que a dignidade dele havia sido restaurada. 2 anos se passaram. A Casa dos Santos floresceu. A Fundação Dulce dos Santos tornou-se um modelo de sustentabilidade e educação. Eu me tornei uma empresária de impacto, uma curadora do passado e do futuro, mantendo a minha promessa de amar a terra. Elias continuou como guardião. Ele trocou o colete de cachemir por botas enlameadas e camisas de flanela, e ele nunca esteve tão bem. Ele encontrou a sua paz não na riqueza, mas no serviço. Ele e eu não éramos a família perfeita, mas éramos uma família funcional, unida por um propósito: honrar a memória de Dulce. A relação nunca mais foi a mesma. Transformou-se em uma parceria de respeito mútuo. Um pacto de silêncio sobre o passado e de trabalho duro no presente. Ele me ajudou a negociar com investidores éticos para financiar a expansão da fundação. E pela primeira vez, eu vi o brilho nos seus olhos de quem está construindo algo. E não apenas lucrando. Um dia, ele me entregou o medalhão de São Bento. Vazio. Toma. Você é a guardiã agora. Não deixe que ninguém te tire o que é seu por direito. A tua verdade. Eu sorri. A minha vingança tinha sido completa. Eu não apenas expus a sua traição, mas forcei a sua transformação, uma mudança de vida que ele nunca teria escolhido sozinho. O final da história não foi um conto de fadas, mas um ciclo fechado. A traição do meu pai, ao sorrir ao me expulsar do luto, me levou ao caminho da minha verdadeira vocação e libertou um homem que estava preso por um segredo de 20 anos. Esta herança, no fim, foi um espelho. Ela não me deu apenas fortuna, me deu a chance de mudar o destino de uma vida. Eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar e pudesse usar um segredo devastador para forçar uma mudança, o que você faria primeiro? Deixe a sua resposta nos comentários. E se você entendeu que a verdadeira riqueza é a liberdade de ser quem você é, compartilhe este vídeo e ative as notificações para apoiar esta comunidade de histórias reais.